Eu não sei por que esse livro, mas eu decidi gravar um vídeo resenhando o Massacre da Família Hope. Nunca quis fazer isso na minha vida. Mas hoje eu quero falar, hoje eu quero falar. Meu Deus, o que eu vou falar? São tantas coisas. Vamos começar com a história, tá? A sinopse, o enredo. A gente tem como protagonista a Kitty, que é uma cuidadora de idosos que simplesmente foi afastada da agência que ela trabalhava por matar um dos seus pacientes. Coisa pouca, né? Graças a Deus. Bom, mais pra frente a gente vai ver que talvez ela não tenha matado, enfim, a gente vai saber mais sobre, né? Porque isso que ela matou uma pessoa foi basicamente o que os jornais disseram sobre ela, porque rolou uma investigação e tudo mais. E decorrente a isso, o pai dela não fala mais com ela. E eles moram juntos, tá? A Kitty tem, tipo assim, 30 anos, tá morando na casa do pai. E ele não fala mais com ela. Ele deu, tipo assim, ó, um ghost nela em casa, na própria casa, tá? Então eles não ficam no mesmo cômodo ao mesmo tempo. Eles não se conversam. E é isso aí, a vida dela. Até que um belo dia, o cara da agência de trabalho dela chama ela e fala: olha, vem trabalhar, acabou o teu afastamento, vamos lá. E quando ela chega lá, ela descobre que a nova paciente dela será ninguém menos, ninguém mais do que Lenora Hope. Simplesmente. Pois é. Quem é Lenora Hope? Lenora Hope é uma senhora hoje de 70 anos, porém que há 50 anos atrás, lá em 1929, matou os dois pais a facadas e a irmã enforcada. Meu Deus. Pois é, gente. Aí quando ela ouve essa notícia, ela fala: obrigada, mas não vou estar querendo. E aí o cara fala pra ela assim: olha, ou tu quer, ou tu não quer, pega tuas coisas, vai embora, nunca mais vai trabalhar aqui. É óbvio que ela aceita, né? Fazer o quê, né? Ela precisa de dinheiro, ela quer sair da casa do pai dela. Então ela fala: vamos lá, vamos lá. Então ela pega suas coisinhas e vai para Hope's End, que é uma mansão gigantesca, enorme, numa beira de um precipício, de um penhasco. A mansão tá assim, velha, podre, quase caindo lá de cima. E ela decide olhar para tudo isso e fala: uma mansão caindo do precipício, torta, tá torta a mansão. Uma véia, peço mil desculpas, né? Uma senhora que assassinou os pais e a irmã. Vou pegar minhas coisas e vou embora, né? É óbvio que não, né? Ela resolve ficar. E aí a gente começa a conhecer Lenora Hope, que ao auge dos seus 70 e tantos anos não consegue andar, não consegue falar, não consegue se mover. E a única coisa que ela consegue é mexer mal e porcamente a mão esquerda. Ai, querida. E aí, decorrente a isso, quando as duas se conhecem, a Lenora Hope decide simplesmente contar toda a história dela, o que aconteceu em 1929. Porque assim, Lenora Hope ela foi acusada de matar os pais e a irmã, mas não teve nenhuma prova quanto a isso, porque tava só a família na casa e aconteceu esses assassinatos e ninguém conseguiu comprovar que foi ela que cometeu eles. Então ela basicamente foi inocentada, mas ficou essa lenda urbana na cidade de que ela matou a família. E aí, vindo pro presente, né? No presente, a Lenora decide contar a história dela, o que realmente aconteceu na noite de 1929, para Kitty, a cuidadora, que ela conheceu hoje. E é isso, a sinopse do livro. Basicamente, a gente começa a ter vários plots, várias reviravoltas ao longo do livro. A gente vai descobrindo mais coisas, vamos teorizando sobre o que aconteceu de fato. E a minha sincera opinião, eu acho que é um livro que vale a pena ler. Eu acho que a escrita do autor é uma boa escrita. Eu já vi gente julgando, mas eu simplesmente adorei a escrita dele. Eu acho que tem momentos que ele consegue trabalhar muito bem com atenção, com suspense, sabe? Tu lê um capítulo e tu fica, meu Deus, eu preciso ler o próximo capítulo, sabe? Sempre tem um gancho muito forte que vai te segurar na história. Mas assim,
vamos lá. O final... o final é assim... Tu segura na mão de Deus e vai, sabe? Porque é muitos plots, é muitas reviravoltas, é muito... Tu lê e tu fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não é possível, gente, que é isso? Para, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai começar a tocar oi, 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 oi. É pra quebrar cu duro, vamos dançar cu duro. Vai a Avenida Brasil, que é isso, minha gente, credo. Não, é assim, é uma reviravolta atrás de reviravolta. E aí quando tu pensa, meu Deus, que grande reviravolta. Tem outra reviravolta. Oi, 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 tô te falando. Eu tô te falando. Então, assim, foi um livro que o final, pra mim, deixou muito a desejar. Quando eu li as últimas, sei lá, as últimas 5, 10 páginas, eu tava gargalhando, gente. Eu tava gargalhando, não era possível o que tava acontecendo. Eu tava assim, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Mas eu acho que ao todo é um livro que vale a pena ser lido, mas que no final vai ter, assim, uma reviravolta que é de dar risada, assim. Não é nada crível. Eu acho que o autor, ele não consegue trabalhar o final. E eu acho até que ele não consegue trabalhar alguns personagens dentro da própria história, mas não é algo que me incomoda, sinceramente. Eu acho que a tensão, o suspense é algo que carrega o livro, a história. Então, ele não desenvolver tanto os personagens não é algo que me incomoda tanto. Porque tu acaba focando tanto nesse suspense, tu acaba focando tanto no que aconteceu, em teorizar quem que cometeu os assassinatos, ou o que aconteceu de fato naquela noite, que a gente acaba não... Eu, pelo menos, acabo não ligando tanto pra, enfim, ele não desenvolver X e Y. Mas quando chega no final, a conta chega também. Porque ele não desenvolver esses personagens faz com que lá no final muita coisa não faça sentido. Tu lê e faz, meu Deus, não, isso daqui não faz sentido, sabe? Mas é isso, eu acho que minha nota pra esse livro seria tipo 3,5 de 5 estrelas. Eu acho que é um livro bom, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, mas eu acho que não é um livro que eu voltaria pra reler, que nem outros suspense, como por exemplo A Última Casa na Rua Needless. O inglês tá bom hoje. Enfim, gente, é isso. 3 estrelas e meio, tá ótimo pra esse livro. E eu acho que eu tinha muitas expectativas pra esse livro. Então, acabou que foi um pouquinho abaixo das minhas expectativas. Agora vamos lá. Agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Momento com spoilers. Vamos lá. O que eu acho? Gente do céu, o que foi esse final? Parece pra mim, parece que o autor, ele fez o leque dele de personagens. Então vai ter a governanta, vai ter a Lenora, vai ter a Kitty, o pai da protagonista, o caseiro, o cozinheiro e vai ter a empregada. Quem desses é o menos provável de ter cometido os assassinatos? Então vai ser ele. Só que o problema não é isso, o problema é que ele não desenvolve. Cara, no momento em que a gente descobre que os assassinatos, primeiro foi a mãe, né, que matou o pai, lá em 1929, e depois a gente descobre que quem matou a mãe foi o amante da Lenora, que não é a Lenora, que é a Virgínia, e a gente fica, meu Deus do céu, quem é quem nessa caralha? E a gente fica assim, ó, meu Deus, o amante da Lenora, que tá na cadeira de rodas hoje, que na verdade não é a Lenora, é a Virgínia, é o pai da nossa protagonista. O que tá acontecendo? Esse homem foi citado na história um total de 3 vezes, minha gente. Que isso? Ele não tem nem fala na história até então. Ele tem, tipo assim... Ele aparece, sem sacanagem, ele aparece no começo, no primeiro capítulo, sei lá. Aparece em outro capítulo lá na frente e deu. Tu não tem chance de desconfiar dele, porque ele não participa da história, ele não é um personagem relevante. Mas aí tu pensa, né? Pelo menos ele vai ter um desenvolvimento, o autor vai explicar. Gente, vai me desculpar, mas que explicação de... Gente, quando a casa
está caindo, isso é algo que me incomodou, assim, de forma geral no livro. O livro é muito dramático. É tipo assim, é um drama muito grande, muito grande. Então, tipo, a mansão, a Hope's End estar caindo do precipício, pra mim, já é uma coisa assim que eu fico... Oi, 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 oi. É pra que, sabe aquela... Mansão está caindo do precipício. Então, gente, quando a mansão começa de fato a desabar, eu já fiquei assim, é óbvio que isso vai acontecer, isso tá previsto pra acontecer desde o momento em que foi citado que a mansão é inclinada, a gente já fica tipo, ai, a mansão vai cair do precipício, tá? Mas o fato da governanta, que na verdade é a verdadeira Lenora Hope, ficar na casa, já é algo que eu preciso... Calma aí, meu amigo. Não. Senta, vamos sentar e vamos conversar. O quê? Como que? Tá, decidiu se matar. Beleza. E antes disso, ela resolveu viver a vida dela, gastou todo o dinheiro e volta pra Hope's End ainda. Desculpa, essa volta pra Hope's End, depois dela ter ido pra Paris, se apaixonado, o marido morrer, e ela voltar, é algo inacreditável. É inacreditável. E aí ela assume esse papel de governanta, inacreditável. Mais inacreditável ainda é a batalha, é a luta que ela tem com o pai da nossa protagonista, que é o verdadeiro assassino. Gente, são duas pessoas de 70 anos, minha gente. 70 anos. Ela chega com aquela espingarda naquele quarto e eles se tapeiam, se soqueiam. E eles têm mais de 90 anos, minha gente. Que isso? O que tá acontecendo? Que pessoas são essas? Não é possível. Eu lendo na minha cabeça, essa gente não pode ter 70 anos. Não pode, essa gente tem, tipo assim, no máximo uns 60, porque 70... Vai me desculpar, gente, essa gente tá muito bem na academia, né? Olha. E aí, depois, o pai da protagonista, depois de ir lá na casa pra matar a Lenora, tava aqui, ó, na senhora, peço perdão de novo, resolve ajudar a filha a levar a Lenora, que na verdade é a Virginia, pra fora da casa, pra salvar ela. E aí ele se mata. Minha gente, ele se mata. Ele volta pra Hope's End, que está caindo do precipício, do penhasco. Ele senta na escada da grande escadaria, juntamente da nossa governanta, que na verdade é a verdadeira Lenora. Eles dão as mãos loailas e a casa fecha-se as portas e cai do penhasco. Mas vai tomar, não. Vai, minha gente, olha. Não, chegou a me aqueceu aqui o... Olha, não é possível, gente. Vai me desculpar, não é possível. Não é possível. E aí, pra melhorar essa senhora, que é a nossa Virginia, né, que tá paralisada, ela vai pra casa da Kitty, que vai cuidar dela, né, tá ali ministrando remédio, cuidando, limpando a bunda dessa velha. Desculpa, é que a gente precisa falar isso, porque fica mais absurdo depois que a gente descobre, tá? Que ela tá limpando a bunda da velha, ela tá dando banho na velha, tá dando comida na boca da velha. E aí, um dia, depois de sair do banho, a Kitty vai no quarto da Virginia e não encontra ninguém. Somente um cartão da véia da senhora. Peço perdão pela terceira vez. Gente, essa mulher, ela tava se fingindo durante 50 fucking anos. Ela podia andar. Quer dizer, lá no iniciozinho, ela tava invalidada porque ela não via motivos, enfim, pra andar, pra fazer nada. E aí declararam ela como uma inválida e ela simplesmente continuou com esse teatrinho durante 50 anos. 50 anos. Assim, é de algo inacreditável que a gente fica assim... Desculpa, eu não contei em ordem cronológica aqui o que de fato aconteceu, porque eu acho que essa parte é tão absurda, gente, é tão absurda. Porque assim, ela tava grávida
lá em 1929, que ela engravidou do amante dela, que é o Rick, que é o pai da nossa protagonista, e ela teve um filho com esse homem, só que o filho dela foi tirado dos braços dela e foi pra sei lá onde. E aí, quando tiraram o filho dela, aconteceu as mortes, ela tentou se matar, enforcada, não deu certo. E aí, só que aí a família foi declarada como morta, os pais dela e ela. E aí ela ficou acamada e foi isso. Ela nunca mais viu o filho dela. Até o momento que chega uma empregada em Hope's End e diz ser a neta dela. Outro plot twist. Pois é, a empregada da casa era a neta dela. E aí, quando essa senhora tá na casa da Kitty, nossa protagonista, volto a dizer, ela simplesmente abandona a cuidadora dela pra ir viajar o mundo com a neta. E aí elas decidem ir para Paris. E depois chega uma carta na casa da Kitty, que é basicamente uma carta explicando tudo o que aconteceu, né? Dos motivos que ela ficou fingindo que era uma inválida durante 50 anos, que era porque ela queria se vingar da irmã, fazer a irmã se sentir mal, porque a irmã era muito ruim com ela na adolescência delas. E ela realmente não conseguia de início sair da cama, porque ela sentia uma dor muito profunda pelo filho, que foi tirado dela, e depois ela ficava imaginando que talvez o filho pudesse voltar a procurar ela. Então ela decidiu continuar em Hope's End, fingindo ser uma inválida. A gente vai desculpar isso, mas é que assim, é inimaginável, gente. 50 anos, pelo amor de Deus, essa velha tava fingindo durante 50 anos. E depois ela foge com a neta dela pra ir pra Paris. Detalhe, no final do livro ainda tem uma conclusão que é tipo assim, a véia, ela ficou famosa. Ela ficou famosa com a história dela. E ela morre, tipo assim, aos 101 anos de idade, deixando a neta, um bisneto, porque a neta dela se casou, e a sua companheira de viagem, a Kitty, não sei o que lá das contas, esqueci o nome da completa protagonista, porque ela manda uma passagem de viagem pra Kitty ir junto com ela viajar. Ai, gente. E é sobre, sabe? É sobre. Eu acho que, tipo assim, vamos lá. O livro, ele é um livro bom. Eu não me incomodo com a escrita, eu acho a escrita do autor muito boa. Mas o final desse querido aqui, cara, olha, é pra dar risada, gente. Desculpa, vai me desculpar, é pra dar risada. O pai da Kitty resolveu se matar, é pra dar risada. Sem falar que ele matou, nem comentei aqui, mas é que não é relevante o suficiente, tá? Ele matou a antiga... É relevante na história, só que... Gente, acontece tanta coisa, mas tanta coisa nessa história, que tu fica assim, sem saber pra onde tu vai. Porque cada capítulo tem um novo acontecimento, cada capítulo tem um gancho enorme. Então, tipo assim, acontece muita coisa na história que, assim, não necessariamente agrega alguma coisa na história. Mas, tipo assim, o pai da Kitty também matou outra mulher, que era a antiga cuidadora da Lenora, porque ela descobriu a verdade sobre ele e ele matou ela. Então, tipo, ele deu cabo da mãe da Lenora, que é a Virginia, e deu cabo da antiga cuidadora. E depois disso ele resolve se matar. Final feliz. Gente, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Eu acho que eu fiquei muito animada lendo essa história, eu fiquei muito empolgada. Só que, tipo assim, de fato, quando chega ali em, sei lá, 85% do livro, é tipo assim, é a Hope's End caindo do precipício, gente. Nossa, é o maior... Olha, é a maior pataquada que existe. É a Hope's End caindo do penhasco, é isso, gente. O final desse livro é isso. É tipo assim, tu tá vindo aqui, ó, muito bom, o que será que aconteceu? Altas teorias e... Quando tu descobre e tem esse 1 milhão de reviravoltas, tu fica, gente, mas que isso, pessoal? Olha,
Dito isso, os 3,5 é porque, tipo, a história é legal, é uma história divertida, tu fica teorizando, é muito legal. Mas, olha, esse final, eu acho que eu tenho que agradecer que eu não tirei 2 estrelas ao invés de 1,5, porque esse final é, assim, é uma bomba. Mas, gente, eu acho que vale a pena ser lido. Acho que não releiloei, mas foi uma experiência muito legal, foi uma experiência engraçada no final, mas divertida durante o processo do livro. É isso.